Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel Cronenberg e eu quero agradecer o convite da Pixel Show e dizer que é uma grande honra fazer parte do Festival de Criatividade. A minha apresentação hoje é... Sua? Quê? Sua apresentação? Sim, minha apresentação. Você não vai me apresentar? Vou, no momento certo. Olá, eu sou o seu Molina e eu quero agradecer o convite da Pixel Show e dizer que é uma honra fazer parte do Festival de Criatividade. Bom pessoal, esse é o seu Molina e ele é... Uma invenção do Daniel. uma reinvenção de mim mesmo, digamos assim. Uma persona, uma criação artística, um clown, um palhaço, um impetuoso, um insensato, um indomável, um intuitivo. Podemos começar? Podemos? Hoje vamos falar de criatividade e intuição. Isso, exatamente, esse é o tema da nossa apresentação. Criatividade e intuição. Eu adoro esse tema. É muito bom mesmo. A possibilidade que a gente tem de se inventar, viver algo inusitado, inesperado. Eis a beleza da vida. A reinvenção de si mesmo. Calma, calma Molina, calma que a gente chega lá. Mas afinal, o que é criatividade? E por que se fala tanto nisso? Qual é a importância da criatividade nos dias de hoje? Excelente pergunta. Eu acho que para você ter criatividade, você precisa ser um ser criativo. Ser criativo, exatamente. Mas o que é ser criativo? Arriscar, surpreender. Quem não arrisca não petisca. Quem não chora não mama. Quem não tem cão caça com gato. Boa, gostei. Você pensa em algum exemplo? Exemplo? Vários. O drible da vaca do Garrincha. O toque de guitarra do Carlos Santana. O tempero especial e secreto da rosquinha da Palmeirinha. Mas ser criativo também vale para aqueles que tentam aprimorar novas técnicas, buscar novos recursos, ir atrás de novos resultados. Claro! A criatividade dos nossos cientistas, as novas tecnologias, a viagem ao espaço. A vacina da Covid está nas mãos de um cientista criativo. Já parou para pensar nisso? A criatividade deve e pode ser usada em muitas áreas, em todos os tipos de atuação e áreas do conhecimento, porque a criatividade é fundamental para o progresso da humanidade. Quanta criatividade teve que ter o Albert Einstein para criar a teoria da relatividade? Quão original teve que ser o Miguel de Cervantes ao escrever o Dom Quixote? Tem razão, Molina. A criatividade é muito bem-vinda na ciência e também é fundamental na arte. Na literatura, na música, na pintura, na escultura, na dança, no cinema, no teatro, na fotografia, nos HQs, na arte digital. Tá me entendendo? Nos dias de hoje, precisamos cada vez mais reforçar o valor da arte e da cultura e a sua importância. Com toda a criatividade e originalidade que ela merece. E falando em originalidade, essa é uma ferramenta essencial para a criatividade. Você tem que ser inovador, pensar fora da caixinha. É isso mesmo. Você precisa fazer algo que ninguém nunca fez e pensar algo que ninguém nunca pensou. Você já pensou em colocar cardamomo com raspas de limão na pipoca? Essa é a verdadeira essência da inovação. Ser criativo nada mais é do que ter a necessidade de abrir novas portas. Eu sonhei que eu estava num corredor cheio de portas e eu tinha que abrir uma das portas. Aí eu fui lá e não sabia que porta escolher. Aí eu fui até o fundo do corredor e quando eu abri a porta do fundo do corredor, eu acordei. Muitas ideias vêm de um sonho. Você acorda e descobre que teve uma ideia muito genial, muito original e muito criativa. Eureka! Muitas vezes a criatividade pode vir da intuição também. Intuição. Intuição. E de repente te bate uma inspiração e... Eureka!
Você já ouviu falar em ócio criativo? Claro! É quando você tá lá, sem nada para fazer, aí de repente te vem uma ideia que você nunca teve, uma ideia que te transforma. Aí você nunca mais vai conseguir fazer as coisas do jeito que você fazia e nunca mais vai conseguir pensar as coisas do jeito que você pensava. Eu não poderia explicar melhor. É que nem você. Você estava lá, largado, desempregado, no ócio, sem nada para fazer. Aí de repente você teve a ideia de criar um canal no YouTube. Mas o canal no YouTube é seu, não meu. youtube.com/Seu Molina. Criador ou criatura? O ovo ou a galinha? Eis o verdadeiro paradoxo da existência. E aqui vemos a criatura tomando forma outra vez. Esse é o tema central do cerne da questão. A reinvenção do sujeito através da reinvenção de si. A percepção perante os outros. A percepção de si, de como os outros te percebem. Não foge do tema. Isso aqui não é um dos seus programas de filosofia, não. Ah, sim. Meu programa de filosofia? Sim. O seu programa de filosofia no seu canal do YouTube. Mas quem idealizou? Quem roteirizou? Bem, isso é verdade. Mas já que você tocou no assunto, fala um pouco mais desse programa de filosofia. Sim, claro. Legal. Mas quem é o público-alvo? Filosofia mastigada e engolida. Ela já vem mastigada, é só engolir. Mas Molina, quem que é o público-alvo? Eu te digo, é para aqueles que não têm tempo de se debruçar sobre um Sartre, sobre um Voltaire ou um Descartes, ou de se arremessar ao encontro de um Rousseau, ou de Derrida ou Foucault, ou de se aventurar nos mares turbulentos de Kant ou Hume ou Milton ou Dante, ou de investir o seu precioso tempo em 500 páginas de Nietzsche ou Sócrates ou Aristóteles ou Platão ou Merleau-Ponty. O Filosofia Mastigada e Engolida também serve para aqueles que têm uma mínima curiosidade de saber que existem outros filósofos, como por exemplo Confúcio, Berkeley, Bacon, Schlegel, Hegel, Chomsky ou Kierkegaard. A ideia é pegar esse determinado pensamento e saber em que ele pode ser aplicado na nossa vida. Eis a beleza do Filosofia Mastigada e Engolida. Entendeu? Sacou? Agora, você pode me explicar de onde veio essa ideia? Eu gosto muito de filosofar sobre a vida e queria encontrar uma maneira diferente e descontraída de abordar alguns temas da filosofia, mas que na verdade são levados muito a sério, com muita rigidez. E se a gente imaginasse algum ensinamento de algum filósofo que pudesse fazer sentido para a nossa vida, com um olhar cômico e sem compromisso com a verdade? Então você me usou como um fantoche para sua fantasia? Mas você é a minha fantasia. Você não sabe de nada. Só sei que nada sei. Sócrates! Foi Sócrates quem disse, só sei que nada sei. Filósofo do século IV a.C. E o que você tem a dizer sobre esse ensinamento do Sócrates? Só sei que nada sei. Tudo o que você sabe é aquilo que você jamais saberá. Mas se eu sei que eu não sei de nada, então eu já sei alguma coisa. Quem sabe, sabe das coisas. Entendeu? Sabe a história do queijo suíço? Aquele que tem buracos, sabe? Quanto mais queijo você tem, mais buracos. Quanto mais buracos, menos queijo você tem no queijo. Quanto mais queijo, menos queijo. Quanto mais eu sei das coisas, menos eu sei das coisas. Bela comparação. Você usou a sua criatividade para fazer uma metáfora entre o pensamento do Sócrates e o queijo suíço. Muito bom. Eu não. Foi você quem escreveu o roteiro, a ideia foi sua. Mas você interpretou de uma maneira tão divertida que eu mesmo não ia conseguir fazer. Sei. Você está enchendo a minha bola, porque a minha bola murcha, no final das contas, é a sua própria bola. Agora me fala uma coisa. Que pensamento filosófico poderia ser aplicado à nossa realidade?
Tem uma frase que eu gosto muito, de um filósofo do século XX, chamado Karl Popper. Toda solução para um problema cria novos problemas não solucionados. Nossa, isso sim é um verdadeiro paradoxo. Mas se você for pensar, se aplica muito bem à nossa vida do cotidiano. Realmente, se você tem um problema que é a vontade de comer uma caixa inteira de bombons, você pode resolver esse problema comendo a caixa inteira de bombons. Pronto, problema resolvido. Mas agora você criou um outro problema, até então inexistente, que é uma diabetes, uma pressão alta, uma artéria entupida. Entendeu? Perfeito. Eu não poderia pensar em exemplo melhor. Agora vamos falar das entrevistas. Ah, sim. Seu Molina Entrevista. Esse é um programa de humor, de entretenimento, onde a cada episódio... Mas a pergunta que não quer calar é: onde está a criatividade e a originalidade? Você já viu um palhaço entrevistador? Um palhaço entrevistador? Um palhaço entrevistador, conversando com diversas pessoas sobre diversos assuntos muito interessantes. E como você fez a seleção dos entrevistados e dos temas? Foram ao total 23 entrevistas. Algumas delas foram escolhidas pela relevância da temática no nosso contexto social. Por exemplo? Falamos sobre autocuidado, como aromaterapia e cuidados com a pele. Falamos sobre consciência e urbanidade, embelezamento e empoderamento dos espaços públicos. Falamos de educação e cultura. Falamos de processo criativo, literatura, mídia, imprensa, meditação, liberdade, meio ambiente, teatro, fé cênica, enfim. Bem variados, não? Sim, bastante. De tudo se aproveita um conteúdo complexo, com sentido educativo? Claro que não. Estamos falando de um palhaço entrevistador. Então você acha que discutir um clássico da Série C do futebol entre Portuguesa e Guarani seria uma piada inútil? Olá, como vai? Eu sou o Seu Molina e esse é o programa Seu Molina Entrevista! Os altos e baixos do futebol brasileiro! Lusa versus Bugre! Bugre versus Lusa! Eu quero ver se você tem a paciência de assistir um clássico da Série C. O Gabriel é ator. Isso. Mas isso não importa aqui pra gente. Porque o Gabriel está aqui como torcedor do Guarani Futebol Clube. Tem um outro time que dizem, eu não sei se tem ainda em São Paulo, na capital, eu não sei se ele ainda existe. É uma tal de Lusa! Há quantos anos o Guarani não ganha um título? Mas você sabe que a Portuguesa de Desportos tem um título que acho que nenhum time nacional tem esse título. Qual é? É o título de hexacampeão do hóquei feminino. Esse é um ótimo exemplo de como não dizer nada com convicção absoluta e estupenda. Muitos dos temas foram só um pretexto para convidar um amigo, bater um papo, tomar um vinho e de quebra gravar uma entrevista. Olha só esse exemplo com o meu amigo Conrado Caputo. Foi muito divertido. Ausência de tema como possibilidade. Você já pensou qual é o tema da minha vida? Qual é o assunto da minha existência cósmica? Qual é o tema da sua vida? Seu Molina, o tema da minha vida é estar aqui agora com o senhor no momento presente, entendeu? É viver o que a gente tem para viver agora. Você estudou arquitetura?
Estudei. Você se formou? Eu me formei em arquitetura. Então, durante 5 anos da sua vida, o tema da sua vida foi Bauhaus, modernismo, Pós-modernismo. pós-modernismo, Art Nouveau. Art Nouveau. Art Deco. Assim como essa perna tá aqui, de repente ela está aqui. Ou então quando ela tá aqui, aí ela vai, muda. Entendeu? De todas as entrevistas, qual você acha que teve a maior repercussão? Nossa, eu acho que a entrevista com o meu amigo Galvão, Cláudio Galvão, ator, exímio dublador, que empresta a sua voz a personagens muito conhecidos dos desenhos animados, Pato Donald, Ursinho Puff, Megamente, o Capitão dos Pinguins do Madagascar, Garfield. Olá, como vai? Eu sou o seu Molina. E esse é o programa Seu Molina Entrevista. Um dublador tem que emprestar a sua voz para uma outra pessoa que é totalmente diferente de você. Meu Deus do céu! Onde eu vou parar com isso? Para com isso! Para com isso! Eu vou tomar um gole da minha cerveja. A Margarida não pode saber disso, viu? Mas você tem uma cinturinha tão bonitinha. Mas o que é isso, rapaz? Será possível que você não sabe com quem você está falando, rapaz? Puxa vida. Não briguem, rapazes. Brigar é muito feio. Vocês devem ser amigos. Agora me responde uma pergunta. É possível levar soluções criativas para as empresas? Com certeza. Conta essa história da DKG Soluções Lúdicas. A DKG Soluções Lúdicas é a minha vertente criativa no mundo corporativo. Como assim? Ué, você não sabe? Você é empresário bacana ou trabalha na área de treinamento e quer levar algo original para a sua empresa? Você precisa de um mestre de cerimônia divertido, inteligente e carismático? Você já pensou em contratar uma palestra lúdica? Uma apresentação dinâmica e divertida? Tudo bem com vocês? Estão preparados para a palestra lúdica? Se você está preparado, faz assim, ó. Para a gente entrar em sintonia. Porque o palestrante tem que estar na mesma sintonia que o espectador. Ah! Não está na mesma sintonia. Vai de novo. Vai de novo. E se a sua empresa pudesse abordar um tema espinhoso de uma maneira descontraída e divertida? Eu cheguei às seguintes conclusões. O que é fundamental numa palestra? Eu vou ensinar para vocês como segurar um pum. Contrai o abdômen. Joga um esfíncter contra o outro. Trava tudo. Você empurra o ar de volta para cima. Mas não pode empurrar muito forte, porque senão sai em forma de arroto. Bem, pessoal, chegamos ao fim da nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. E não deixem de nos procurar nas nossas redes sociais, no LinkedIn. E no nosso site também. Obrigado por estarem conosco e até a próxima.